Diante desse resultado positivo, com o paciente recebendo alta, precisamos voltar na madrugada do dia 1º de abril, com a abordagem no posto da PRF, quando foi apontado o primeiro caso suspeito em Pontes Lacerda. Registro confirmado pela secretária Luana Aparecida no dia 8 de abril. No dia seguinte, outra constatação, que o paciente havia ficado hospedado em um hotel da cidade. Após essa confirmação, ocorreu a desinfecção por parte da equipe da Secretaria de Saúde e do Corpo de Bombeiros. Com a confirmação, o paciente foi encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé, ficando no setor de isolamento para receber o tratamento no combate à Covid-19. O diretor clínico do Hospital Vale do Guaporé, Dr. Osmar Pavarini, falou dos primeiros cuidados com o paciente que já recebeu alta. Já sabíamos a idade dele, algumas comorbidades, como ele era diabético, tinha feito tratamento irregular de tuberculose. Então, uma vez o exame chegando dele positivo, tivemos a preocupação de imediatamente, ir em busca desse paciente e saber o real estado de saúde dele. Porque, como eu disse, o seguinte, 57 anos mais essa comorbidade é um paciente de risco. Como se sabe, o coronavírus ele se comporta de algumas fases. A primeira fase é onde o paciente é aquilo que todo mundo, até prova em contrário, que tem um estado gripal, pode ser um coronavírus. E isso, os sintomas, febre, tosse, febre baixa geralmente, alteração do olfato e do paladar, dores no corpo, mialgia, que a gente diz. Então, o sintoma gripal. E isso vai até quando? 7 a 8 dias. Uma vez, aí esse paciente pode se passar para uma fase 2. Essa tosse se intensifica, começa dispneia, que a gente chama de falta de ar. Aí esse paciente necessita ser melhor avaliado. E esse paciente, quando chegou aqui, ele já estava nessa fase 2. Então, ele pode chegar numa fase 2. Ele tem 2 destinos. Ou ele melhora depois de alguns dias, ou ele piora. Se ele piora, ele tem 2 destinos. Ele necessita de um tratamento hospitalar, que não necessita, às vezes, de intubação, ou ele poderá necessitar de um sistema de ventilação e intubação. É assim que nós conduzimos com esse paciente. Então, ele ficou internado na nossa unidade, desde o dia 8, que seu exame positivo chegou, e hoje está recebendo alta. Recebendo alta de que maneira? Melhorado, porque assim que na segunda-feira, depois de 5 dias de internação, nós realizamos uma tomografia e ele tinha suas lesões típicas e sugestivas de coronavírus. Ele já tinha um exame laboratorial que confirmava que ele estava com Covid, os exames de imagem da tomografia, então mais o seu problema, estado de saúde, ele ficou internado. E hoje, o quê? Ele recebe alta depois de um teste laboratorial, onde praticamente a gente diz que ele está vacinado. Vacinado de que maneira? Ele recuperou da doença, tem uma certa imunidade e não contamina mais ninguém. Então ele está indo para casa, a gente não sabe ainda como é que comporta o coronavírus, se ele tem uma imunidade permanente ou se é de curta duração. De um modo geral, só o tempo vai dizer, mas tudo leva a crer que será bastante duradoura. Então, esse paciente hoje já está saindo dessa unidade. Para nós, foi uma experiência, sempre na vida é o primeiro caso, você fica apreensivo, como todos nós. Estamos diante do desconhecido, assim como ocorreu no país. Coronavírus surpreendeu muitos epidemiologistas e infectologistas do mundo. O diretor clínico do hospital explicou por que o primeiro caso precisou da internação hospitalar. Porque, como esse primeiro caso que internou, ele tinha necessidade de uma avaliação médica mais profunda, devido, como a gente diz, às suas comorbidades, ele veio e ficou internado. Esse demais não chegou à unidade hospitalar. A médica doutora Dardi Soares, que atuou na linha de frente na ala do isolamento, no atendimento ao paciente, ressaltou os desafios no combate à Covid-19. Foi um desafio também, porque a gente está lidando não sabe com o que está lidando definitivamente, né? Uma experiência nova. E
estamos aí na linha de frente, tratamos esse paciente e estamos dispostos a receber todos os outros que vierem da mesma maneira. Ela disse ainda qual o estado do paciente ao chegar à Santa Casa. Ele chegou para a gente que já apresentava, além da tosse, calafrio, febre, ele apresentava também a dispneia, que é a falta de ar. No primeiro momento, admitimos o paciente, monitorizamos e fizemos o tratamento conforme alguns protocolos já recomendam, com a hidroxicloroquina e a azitromicina, e o paciente evoluiu bem, né? Ficou hospitalizado com nós alguns dias, né? Durante 7 dias, hoje é o 7º dia dele, em que demos alta. Um paciente que evoluiu bem e fizemos uso dessas medicações. Ele tem que ficar em Pontes Lacerda ou já pode voltar para a sua cidade natal? Então, de acordo com os exames laboratoriais e o exame realizado hoje, né, o paciente ele já possui imunidade e ele não está mais infectante. Então, ele já pode retornar à sua cidade e a probabilidade de ele transmitir o vírus é muito baixa porque ele já tem essa imunidade. A questão, doutora, desse exame foi feito aqui mesmo para obter esse resultado ou em outro local? Sim, o exame do teste rápido, né, para a gente diagnosticar que ele tem imunidade, foi realizado aqui na cidade. Porém, o primeiro exame que deu o diagnóstico definitivo para ele foi realizado pelo Ministério da Saúde, né? A gente enviou para Cuiabá e foi diagnosticado através de lá. Os profissionais que atuam nessa linha de frente também precisam ficar de quarentena, doutor? Não, nós usamos todos os equipamentos necessários, né? Durante o período de isolamento, o paciente durante esse período ele ficou nesse isolamento afastado de outros pacientes, toda a equipe teve paramentada ao contato com ele, então não é necessário isso porque tomamos os devidos cuidados. Já a enfermeira responsável técnica, Cissa Amaral, disse que foi um misto de aprendizado e desafio para toda a equipe. Realmente eu não vou negar em dizer que foram dias fáceis, pois não foram. Porém, foram dias de muito aprendizados e dias muito gratificantes. A nossa equipe foi muito brilhante, o decorrer desse atendimento juntamente com a doutora Dar e o doutor Osmar, que é quem nos dá suporte. E a gente fez uma escala, né, de funcionários, entre eles enfermeiros e técnicos, que acompanharam esse paciente nesse período de 7 dias no isolamento. E todos eles se comportaram da melhor forma possível, todos estudando, fazendo o dever de casa e, principalmente, né, se comportando de acordo com que não se contaminassem, para que não levassem essa contaminação para fora da unidade. A enfermeira Cissa Amaral falou sobre o comportamento do paciente, que inclusive é um artista plástico. Durante o período de isolamento, produziu várias telas. Ele foi compreensivo e vai deixar a unidade com o adjetivo de o querido paciente. Nosso querido paciente, é assim que a gente costuma chamar, porque ficou muito diretamente com a gente, né? O nosso setor de isolamento ele tem uma janela, onde nem sempre quem está somente lá dentro com ele tem acesso, consegue conversar. Nós também que estávamos fora, conseguimos ter esse acesso. Então ele foi muito querido, muito compreensivo, aceitou todo o tratamento, foi muito receptivo, foi um paciente muito fácil de ser tratado.